Bom dia a todos, estamos aqui no cockpit de um Boeing 737NG. Esta é a versão anterior do MAX sobre o qual vamos falar hoje. Estamos fazendo este pequeno vídeo para responder a muitas perguntas que recebemos de ex-estagiários, pessoas que participaram do curso Contra o Medo de Voar. Ao meu lado, há um piloto qualificado no Boeing 737, mas ele não pode aparecer na imagem, então vamos fingir que sou eu quem está pilotando. Vamos começar a rolar nesta pista, então estamos em Roissy. Você pode acelerar gentilmente. E vamos decolar apenas para mostrar o que aconteceu e também responder a algumas perguntas e alguns erros que ouvimos sobre como esse sistema é ativado, quais são suas consequências e como os pilotos poderiam ter contrariado isso, porque é um elemento que é bastante recorrente na comunicação da Boeing e dos pilotos americanos é o fato de que, na realidade, essa falha, se ocorrer, ou seja, se o MK for acionado de maneira inoportuna, e colocar o avião em descida, a comunicação da Boeing e autoridades americanas até agora era dizer que essa falha é fácil de gerenciar porque se assemelha e produz as mesmas consequências que qualquer outro tipo de falha. E basicamente a resposta é: na sua casa, no seu carro, quando você está dirigindo, se você tem um problema de freio, você vai acionar o freio de mão. Você não questionará se o problema é no fluido, na pastilha ou no sistema ABS. E então os engenheiros da Boeing disseram que a partir do momento em que esse sistema é ativado, ele provoca uma situação que se assemelha a outra, para a qual os pilotos são treinados desde os anos 60 em um avião chamado Boeing 707, que tinha um sistema de compensação. Então, agora estamos alinhados na pista, vamos acelerar progressivamente, tudo isso é ótimo. Então, mais uma vez, estamos na versão anterior e um simulador de voo de uma versão anterior do Boeing 737 MAX é muito semelhante em termos de pilotagem, não há realmente uma diferença muito visual. Esse avião não está equipado com o sistema Maneuvering Characteristics Augmentation System, que é então implicado nos acidentes. Mas vamos simular, vamos reproduzir essa situação. Aceleramos progressivamente, então aqui indicamos a potência que desejamos exibir, né? Temos os motores que aceleram progressivamente. O acelerador mostra aproximadamente 90% de empuxo. Os parâmetros estão bons, tudo ok. Temos à minha frente a velocidade exibida aqui. Aqui temos pequenas indicações que nos dão a velocidade chamada de V1 ou VR, que é a velocidade de rotação necessária para decolar. Deixo você puxar. Pegamos um ângulo de rotação com um ângulo de subida menor que 15 graus. Eu te deixo fazer. Estou em 12,5. Aí está. A altitude está subindo. 500, 600 pés. E aqui temos um elemento interessante, o compensador. Ou seja, em um avião, para evitar ter que puxar o manche e em uma posição pesada para o manche, nós temos esse sistema que vai se ativar de maneira mais ou menos automática para que a posição de descanso do piloto seja a posição de subida e não temos assim uma força a ser aplicada continuamente no manche. Então estamos chegando a 1500 pés. Nessa altitude alcançamos uma velocidade que nos permite mudar de ângulo. Vamos continuar acelerando e vamos recolher os flaps. Então os flaps são essa parte aqui, é a parte que fica na parte de trás da asa e que permite ter mais sustentação a baixa velocidade. Então, estamos recolhendo e o Maneuvering Characteristics Augmentation System, o sistema em questão, neste momento, seu objetivo é proteger o avião contra uma situação que pode ser perigosa, que chamamos de stall. Ou seja, ele vai evitar que o avião fique muito lento com o nariz levantado e então essa proteção resulta em fazer o avião entrar em um mergulho, ou seja, ele vai ter um ângulo que vai se inclinar mais para baixo porque o avião acredita que estamos subindo demais e muito lentamente. Portanto, em simulação, obviamente, temos o MK, se ele for ativado, a consequência é que o avião entra em descida, tá? Então os pilotos tentam inicialmente puxar o manche, até mesmo com um botão. Eu não devo me inclinar muito sobre a mão aqui, vamos nos nivelar na mão. Temos um botão para compensar, se esse sistema entrar em descida e para compensá-lo eu posso puxá-lo. E isso obviamente vai fazê-lo girar no sentido contrário.
É uma ação que não desinibe o MKS, apenas o contrariando por alguns segundos. Apesar das sondas defeituosas durante o acidente de Yannick, o MKS reativa-se e reinicia a cada 5 segundos. Os pilotos persistem na luta enquanto o veículo se reativa e volta a descer. A puxar o manche está cada vez mais pesado. Um manche de Boeing 737 pode pesar até 40 kg, sendo muito pesado e difícil de manter. Para compensar, eles também vão colocar a mão. Assim, quando soltarmos a mão ou pararmos de puxar o botão, o processo recomeça. Existe uma forma de desconectar esse sistema chamado Trim Cutout, que se assemelha a uma falha conhecida como Trim Runaway, onde o sistema se desconecta. Então eu removo as duas proteções, clicamos para baixo, o sistema se desativa, então agora temos todo o peso, e depois normalmente tiramos uma manivela, e temos a obrigação de realizar todo o voo manualmente, ativando este compensador manualmente, já que o compensador elétrico não está mais ativo nesse momento. Então é algo que é pesado e tedioso, que aumenta a carga de trabalho dos pilotos, mas nos voos anteriores ao acidente da Ioneer, onde a falha ocorreu, os pilotos conseguiram gerenciar essa situação dessa maneira, ativando este botão. Então, ao contrário do que vimos na imprensa, não existe um botão para desativar o Maneuvering Characteristics Augmentation System, isso não existe. Há um botão para desativar o Trim Runaway, para desativar este compensador elétrico que é ativado de maneira inoportuna, mas não há nenhuma indicação sobre o funcionamento do Maneuvering Characteristics Augmentation System. No entanto, o que será adicionado? Aqui temos um indicador de ângulo de ataque, do ângulo de chegada do ar no nariz do avião, que é chamado de incidência, que nos diz que o ângulo de chegada do ar é aproximadamente 4,5 graus. Essa indicação haverá uma segunda que agora será 2 séries no Boeing 1637MAX. Será a indicação de que as duas sondas têm informações que são contraditórias. Se duas sondas têm informações diferentes em mais de 10 graus do ângulo por mais de 10 segundos, isso é chamado de ângulo de ataque disagree, que será exibido, e temos o sistema Maneuvering Characteristics Augmentation System, que será desativado e não colocará mais o avião em mergulho como vimos. Então essa é uma das evoluções das proteções propostas pela Boeing. A segunda evolução é que o sistema só seria ativado uma única vez, ou seja, não temos mais um sistema que vai continuar e retomar a cada vez sua descida, haveria apenas um único casal para mergulhar que aconteceria apenas uma vez. É muito bonito ao redor de Roissy, como você pode ver. Então isso só seria ativado uma vez. Teríamos um indicador de que os sensores são possivelmente defeituosos ou em qualquer caso que não estão em desacordo, como dizemos em francês que eles não concordam entre si, e temos o MKS que é desativado neste caso. Pronto, foi curto, espero que tenha sido claro. Até logo.